quando nós estamos a realizar um trabalho de história da filosofia e nos debruçamos sobre determinados problemas, como tu bem colocaste, ou determinados conceitos oriundos de problemas, e inclusive quando nós, por exemplo, investigamos a transição de um Descartes em relação aos conibrescências, por exemplo, né, para ficar no seu próprio exemplo. Não estamos nós, atualmente, também pensando filosoficamente na atualidade, ao refletir no interior da história da filosofia, ou seja, no interior dos problemas postos na época, como o senhor também bem colocou. Conceitos e problemas, ao refletir sobre isso e produzir textos sobre isso, isto também não é, de alguma maneira, pensar filosoficamente e pensar na atualidade filosoficamente? Essa é a minha questão. Trato, mais uma vez, ao Crisóstomo, ao Paulo, que também me convidou, e, sobretudo, né, claro, ao nosso homenageado, que fez parte tão decisiva na minha produção filosófica, né, o professor Joseval Bittencourt. Trato. Pronto. Então, agora passamos a palavra para o professor José Crisóstomo. Então, eu vou do fim para o começo, para facilitar a minha memória. Olha, eu tenho uma inclinação, tanto historicista. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo que eu digo, sem as considerações argumentativas que podem acompanhá-la, acompanhar isso que eu digo, são declarações um tanto dogmáticas que eu ofereço aqui ao juízo dos amigos, em confiança da generosidade com que eles acolherão isso. São asserções dogmáticas, como qualquer outra, que não estão acompanhadas do discurso que as sustenta, situa, contempla outras coisas. Então, são declarações que dão um pouco de preferência, etc. Então, isso é um pressuposto para mim. Estou jogando aqui coisas. O Hegel, porque a gente gosta de Hegel, diz assim: tudo que você puder afirmar só vai fazer algum sentido se acompanhado da sua negação. Bota aqui uma proposição e bota aqui o seu contrário. Aí já melhorou, já completou alguma coisa. Bota só uma taxação, uma taxativa, uma asserção, que não contempla o seu outro, é uma coisa unilateral e, portanto, é uma coisa dogmática, não dialética. Lá vai Hegel com isso. Então, é essa a natureza da minha posição aqui. O ponto de vista que eu tenho, ele também só se justifica contextualmente, praticamente, não tem um suporte transcendental para ser melhor, preferível, e não excludente dos outros. Eu não acho que a gente, a essa altura, vai fazer filosofia, dizer, agora vou dizer como as coisas são. Fica parecendo que os filósofos, durante muito tempo, fizeram isso, né? Assim, eu agora vou dizer como é. Aí, agora eu vou dizer. Quando ele acabou de dizer como é, aquilo ficou sendo, na história, apenas mais uma maneira de dizer como é. Aí veio outro, agora eu vou dizer como é. Até que veio os filósofos mais espertos, eu vou contar a história desse movimento e vou me pôr aqui na ponta. Isso fez o próprio Hegel, fez Marx, fazem Heidegger, faz o pós-moderno. Eu ajeito a história como esquecimento do ser e eu sou o cara que lembra o ser aqui no final. Eu conheço a história da alienação e aqui eu coloco o ponto de vista da desalienação, que por acaso é o meu. Então, essa foi uma maneira de lidar com a historicidade da filosofia, que foi ficando em conteste e, ao mesmo tempo, se põe em posição privilegiada. As filosofias narrativas são todas as filosofias do nosso tempo, e nós aqui engolimos essas coisas. Vem um francês e diz, tudo é líquido, tem outros, não, tudo é a política do espetáculo, e aí a gente pega esses e vai entender as coisas a partir daí. Os franceses são ótimos em lançar as modas, e são modas inteligentes, interessantes. Mas o meu ponto de vista é um ponto de vista que tem justificativa apenas prática. Se outras pessoas estivessem dizendo o que eu estou dizendo, ou tivessem, se o país fosse outro, eu não estava dizendo essas coisas. Não estava dizendo, não é uma forma melhor em si. É uma olhar contextualmente, praticamente, só isso. Para certos propósitos, não para outros. Então, esse é o ponto de vista que eu falo. Bom, então, sobre a história da filosofia, eu tenho uma ideia de que a filosofia ela responde às necessidades do tempo. Já que me reglianizaram aqui, a filosofia é o tempo aprendido em conceito, né? A filosofia é o tempo aprendido em conceito. É um entendimento para o nosso tempo. Isso aqui é a filosofia. Então, eu acho, e para o nosso tempo e para o nosso lugar, porque não vamos esquecer que a gente fala de filosofia o tempo todo é filosofia ocidental. Que está acontecendo no resto do mundo, a gente não sabe, a gente não conhece nem as sociedades tradicionais aí, com suas sociedades tribais, nem conhece também a filosofia indiana, persa e chinesa. O que estavam fazendo eles enquanto Descartes estava falando isso, que estavam falando do lado de lá. Então, a filosofia, para mim, José, ela tem um interesse. Eu vejo que me ilumina ler os autores históricos, mas vejo que eles literalmente respondem ao seu tempo e não ao meu. Então, por exemplo, se uma filósofa inteligente brasileira, genial, acha que ela pode pegar Spinoza para responder à política do nosso tempo, eu acho que não dá. Você não vem do século XVII para... Você não vem de Aristóteles diretamente para cá,
Porque a polis não era um Estado, é uma cidade-Estado, não tinha sociedade civil, Estado. A política lá é enquadrada de uma maneira diferente do que da sociedade moderna. Não vale. O que Aristóteles, você aristoteliza no nosso tempo, como McIntyre faz, contra o contratualismo, contra o atomismo, mas você não repete, não faz sentido. Não tem polis aqui. A relação sociedade com o Estado, lá não tinha sociedade civil, não adianta, não serve. Quem faz filosofia política? O Marx não viu o fascismo, não viu a União Soviética. Eu vi. Ele não viu. Fazer filosofia política hoje é considerar sistematicamente o fascismo, o nazismo, o comunismo e a democracia liberal. Quem não conheceu isso é uma referência. E ciência também. O que era ciência? Episteme. Episteme não é ciência. Ciência é um negócio moderno. E evoluiu muito de Descartes para cá. Então, o problema do conhecimento científico se põe de maneira diferente. A ideia de liberdade, a ideia de autonomia, no meu modo de ver, a filosofia não é sempre eterna. Ela é histórica. Ela é historicista. As sugestões de pensamento dos autores anteriores falem, porque cada um é uma janela para o mundo, é um paradigma. Então, você recupera o paradigma, a moldura, o tom, mas não recupera a minúcia, não interessa. Então, esse é o meu ponto de vista. Então, você falar de conhecimento, dúvida, depois você vai ter cérebro na Cuba. Então, você não faz filosofia fora do tempo. Desde que eu sou gente, a ciência já mudou de forma. O ideal de ciência, a natureza da ciência já mudou de forma. Então, eu faço filosofia da ciência não para ensinar o que disseram de filosofia da ciência, mas para entender a porcaria da ciência e para o país fazer ciência. Então, não adianta. Agora, eu vou estudar Galileu e ter Júlio aqui para fazer isso. Ótimo, eu ligo. Esse negócio de Galileu mesmo, como é que era? Esse negócio de Aristóteles mesmo, esse negócio de Hegel, esse negócio de Nietzsche. Isso tudo é recurso que eu jogo para a discussão contemporânea. Mas esses paradigmas atuais você não pega. Então, você não repete Hegel, você hegelianiza, você se inspira em Hegel. Você não repete Aristóteles, você aristoteliza. Quem faz filosofia, aristoteliza. Com Aristóteles. Quem faz filosofia com Hegel, hegelianiza, não repete Hegel. Isso é coisa de scholar. Um Hegel scholar mastiga Hegel para você, leva 10 anos, 30 anos estudando o mesmo autor. Isso é importante. Mas o pensamento, para responder ao nosso tempo, precisa ser o pensamento do nosso tempo e de nosso lugar. Nós temos maneira diferente de ver as coisas. Agora, eu não estou falando em comensurabilidade, nem em verdade relativa, não tem nada disso. Ao contrário, o homem dá abraços com o mundo. Nem que bola de gude é feijão, porque ele não vai poder mastigar. Então, o mundo, nosso trato com o mundo tem solicitações objetivas suficientes para você não dizer, então o que interessa é cada um é uma maneira de ver, não tem nada disso. Você não pode chamar o do de meu louro, você não pode chamar algo de água. Então, mas não vai saber o que é água em si e o que é não sei o que em si. Você sabe pelo trato e para o trato. O conhecimento vem do trato com as coisas e se volta para esse trato, deve servir a esse trato. Então, é isso que eu diria. Agora, é importante você assinalar isso. Descartes era o primeiro dos modernos ou o último dos medievais. A filosofia se faz com uma certa continuidade. Eu não jogaria pela janela o fato da gente ter começado uma raça estudiosa, porque, de fato, dali pode se ir em belas direções. E eu acho que o tom da cultura brasileira não está aí para ser execrado, porque ele não é protestante e liberal, para além dos Pirineus, né? Então, o Concílio de Trento foi a desgraça. Não, é isso que é a afeição nacional. Tem a afeição alemã, a afeição... Então, tem uma afeição aí. Então, nós vamos fazer com isso. Isso vai ser marca do nosso pensamento. Mas não como herança integral. Por quê? Porque mesmo a história do pensamento filosófico no Brasil, ela foi reiteradamente a história de um conflito entre os ensaístas, que queriam repensar o próprio Tobias Barreto, a própria Nízia Floresta, queria fazer... E o escolasticismo. Então, há uma história própria nacional, há uma história própria alemã de enfrentar esses dilemas, tradição, modernidade. O continente resolveu ficar com a ideia de substância. A filosofia anglo-saxônica aniquilou a ideia de substância. Então é isso para mim. A filosofia é uma coisa histórica. Passando a Valério. Valério, então, é interessante você ter falado em Hegel, Marx sem necessidade, sem necessitarismo, sem substancialismo, sem essencialismo, sem transcendentalismo, porque Marx é um filósofo transcendentalista, é platônico, até dizer chega. Ele realmente conseguiu um truque que eu posso desvelar para você, porque sobre isso eu escrevi detalhadamente. Marx tem um truque de ser platônico, fingindo que é empirista, meu Deus do céu. E, de fato, obtém um ponto de vista transcendental que nem Leibniz nunca conseguiu reivindicar para ser o leibniziano. Marx é um platônico exageradíssimo. É um filósofo, busca um ponto de vista transcendental que ele constrói, sabe como? A partir de uma história, com começo, meio e fim,
Então, ele ancora numa filosofia da história, num saber absoluto, e ele deduz da religião a normatividade da sua filosofia. O Marx é uma tradução de Cristo, do cristianismo, a tradução formaquiana do cristianismo do ponto de vista da normatividade. Não se pode estudar Marx sem saber cadê a normatividade de Marx. Então, eu dei uma entrevista aí, uma entrevista à Linda Althoff e a um Gregory Pappas, para uma revista interamericana de filosofia, e eu disse, eu vou explicar para você, porque isso é muito importante aqui na América Latina, é Marx. Marx é... Então, já estou dizendo um pouco, responder um pouco a Ivan, qual é a pauta da filosofia brasileira? Que pauta está posta? Bom, uma das referências... O Marx é língua franca no Brasil. Marx é língua franca. Todo mundo é marxista. Na universidade, todo mundo é marxista. O pessoal estuda ceticismo, estuda epicurismo, estuda aquilo, mas quando chega na política, todo mundo sabe muita política, eu não sei como, sem ter estudado filosofia política, teoria social, nem nada. E essa posição é uma posição de esquerda, é uma posição anticapitalista, que eu chamo de anticapitalista, porque tem pouco a ver com Marx. Quer dizer, o marxismo espontâneo das pessoas, imagine, trabalhar pelo lucro ou pela necessidade dos outros. O fetichismo da mercadoria é uma embromação, não tem essa história de fetichismo da mercadoria. É uma grande besteira. Se você lê Marx lá direitinho, não tem demonstração de fetichismo da mercadoria. Tem um ponto de vista normativo anti-mercadoria, anticrematística, se quiser falar em termos aristotélicos. Então, o Marx é um tema para a filosofia brasileira, revirar a ideia de normatividade de Marx, que ela é pai e mãe das nossas posições de esquerda. Posição de esquerda no Brasil é sinônimo de posição marxista, embora haja uma tradição crítica de reforma social, reformadores sociais, etc., muito maior do que Marx, mas ficou Marx. Marx é um sucesso de público e de crítica. Pegou, monopolizou, ser de esquerda. Por isso, quando a pessoa diz que o capital está errado, você imagina logo que ele vai votar em Bolsonaro, que ele vai votar no neoliberalismo, etc., porque o repertório da gente foi construído por Marx. Ou você tem uma posição marxista, ou você tem uma posição liberal, capitalista. Então, a pauta da sociedade brasileira é essa. Como você falou da pandemia, eu, de fato, acho que a pandemia introduziu um grande choque na comunidade filosófica brasileira. Ela, que era muito facilmente detratora da ciência e da técnica, descobriu, e relativista, não existem fatos, só interpretações. Aí vem de lá um cara e diz que, de fato, não existem fatos. E é só interpretações, só que esse cara é um fascista. Aí você diz, meu Deus do céu, ele está citando Foucault aqui e Nietzsche. Não existem fatos. Não está citando, mas fica a facilidade das ciências humanas, que pegaram um caminho errado para chuchu, é essa. Não tem fato, só argumentar. Não tem fato, só interpretação. Tá bom, agora tem um fascista dizendo que ele tem fatos só alternativos. Isso é coerente com o que você está dizendo. A execração da técnica é ele que está fazendo. Terraplanismo é ele que está fazendo. Então agora você vai debochar com o terraplanismo, mas e você? E você dizia também que não tem fatos, só interpretações. E a técnica? E as políticas públicas? As políticas públicas são manipulação dos corpos, ou seja, biopoder, biopolítica. Mas, graças a Deus, tem uma vacinação universal, porque tem o SUS. Então, foi um soco na barriga. E eu acho que filosofia é isso, gente, é para você tirar a conclusão. Agora, se você acha que você pode sair agambenizando e criticando o relativismo dos outros, e tomando vacina e esculhambando com a ciência, eu digo, não, cara, está na hora de você entender que você estava repetindo um bando de filósofo idiota acriticamente por causa da tua mentalidade colonizada. Abra a boca, cara, e diga alguma coisa. Fale, veja se faz sentido dizer que democracia é fascismo, que é outra tese crítica maravilhosa dos pensadores críticos europeus, tanto na teoria crítica francesa, desconstrucionista, como na teoria crítica adorniana alemã. É isso mesmo? Fascismo é a mesma coisa de democracia? Democracia, se não é, cara, tira o cavalo da chuva e diz, olha, eu sou um idiota que falo coisas sofisticadas que não faz sentido para ninguém. Era melhor que eu estivesse falando do nível do senso comum. Então, isso é a pauta brasileira. A pauta da filosofia é se deparar com esses choques e demandas que a esquerda, a queda do Muro de Berlim, já passou isso aí? A questão dos costumes, a questão do identitarismo, está aí para ser discutida. Discuta, filósofo. Agora, se você ficar repetindo só Foucault e como é o nome dela, você tem que pegar a filosofia como uma coisa sobre a qual existem pontos de vista diferentes. A filosofia crítica repetida ela é tão dogmática quanto qualquer filosofia dogmática, não é verdade? A filosofia não é crítica porque ela é do contra. Ela pode ser do contra dogmaticamente. A ideia de crítica em filosofia é um pouquinho mais sofisticada, não é verdade, do que ser só do contra. É examinar os próprios pressupostos, é o que ninguém quer fazer. Quem quer tomar conhecimento dos próprios pressupostos? Quer pronunciar está ali para frente, mas isso é não filosofia. A filosofia, por isso que eu acho que filosofia é uma discussão de paradigma, porque o filósofo não se recusa a perguntar pelos seus próprios pressupostos gerais. Ele tem opiniões sobre as coisas.
mas ele deve remeter quais são os pressupostos para ele ter essas opiniões. Então, a filosofia tem essas demandas, de verdade. Então, a filosofia tem a ver com conceitos e argumentos, como qualquer sujeito mais tradicionalista diria. Filosofia tem a ver com conceitos e argumentos. Agora, você não é um iluminista, você é um pós-iluminista. Você não tem a ideia do dogma do século XVIII, do enciclopedismo, você vai ficar repetindo aquilo. Você tem uma ideia de ciência diferente, uma ideia de razão diferente, uma ideia de política diferente, uma ideia de verdade diferente, uma epistemologia diferente. Isso tudo é papo para discussão. Então, eu passei aí pela... Eu passei um pouco pelas coisas que me perguntaram. Eu passei o suficiente, né? Para não ficar monopolizando mais a palavra. Muito obrigado, viu, a pergunta de vocês. Eu queria uma pergunta do Joseval, queria um comentário do Joseval, porque eu era um prateado aqui. Eu estava doido para ouvi-lo, viu? Pronto. Vamos fazer assim, Crisóstomo. Respeitando a fila, o nosso aluno Gilvaldo parece que está levantando a mão aí, tem alguma questão a fazer, depois a gente passa a Joseval. Antes, eu quero ler aqui uma postagem do Júlio, que diz assim: Crisóstomo, houve um momento em sua palestra em que você se referiu a Galileu. Eu acho, então, que eu ouvi dizer: Júlio não está aqui para concordar ou discordar. Eu estava sim, diz ele. Estive durante toda a palestra, mas agora preciso sair. Mas sem antes lhe agradecer pela palestra, numa palavra instigante. Obrigado, e também quero agradecer aos organizadores e me juntar a todos nas homenagens ao professor Joseval. Valeu, Júlio. Então, pronto. Givaldo, com a palavra, você, querida. Na verdade, boa noite a todos, boa noite aos professores. Obrigado por essa proposta. Em plena semana a gente está discutindo filosofia, está aprendendo. A bem da verdade, eu retomo o tema desse debate, que é os perigos da filosofia, e me parece que fica bem claro que o perigo maior da filosofia é esse desafio, esse ousar, essa coragem de dizer alguma coisa, como acabou de dizer o nobre palestrante, e por que dizer, simplesmente para não repetir apenas a história daqueles que pensaram filosofia como uma saída de doutrinas filosóficas. Não. É um convite ao pensamento. É a coragem de discutir os paradigmas, é a coragem de desafiar a própria essência. E me lembro nas aulas do professor Borg sobre a questão de Heidegger na metafísica, não é querer compreender a metafísica, e sim perguntar sobre a metafísica. E assim também, diante desse convite de ousar, eu quero deixar aqui a lembrança de Nietzsche, né? Que devemos encarar a filosofia no seu surgimento como algo crisálido, ou seja, ainda em semente, e levar a sério aquele pensamento sobre a água e sobre os princípios que ensejaram o início da filosofia, que iniciaram a filosofia e levaram a sério, porque é o começo de um pensamento que ousa, que busca respostas verdadeiras sobre o surgimento e a essência humana. E é isso, parabéns a todos e obrigado, porque realmente cada vez mais, quando aprendo filosofia, mais pretendo ter coragem para desafiar o conhecimento. E isso é bacana. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Um abraço. E saudar o professor Joseval também, que saudoso das aulas do professor Joseval, claro, sempre. Obrigado a todos. Valeu. Valeu, Givaldo. Muito obrigado, querido. Parabéns pelas contribuições. Vamos lá, Joseval, o nosso homenageado, com a palavra. Deixa eu só dizer uma coisa. É o seguinte, com relação a Valério disse a formação em filosofia. De fato, quando eu falo, fica parecendo assim, e sim, como chegamos no ponto de fazer filosofia? Como chegamos no ponto de fazer filosofia? Simplesmente decidindo pensar, mas que formação nos conduz a essa coisa, de não repetir filósofos, mas de ser propositivo e crítico com relação a filosofia. Essa questão, realmente, eu não coloco. Então, fica fraca a sustentação do que eu digo, porque eu já estou passando de quem fez USP para frente. Mas é preciso fazer uma formação escolar da filosofia. Joseval, por favor. Bem, boa noite a todos. O homenageado não deve falar, porque é até constrangedor ser homenageado. O homenageado não deveria nem aparecer, porque se elogia os elogios que recebe, há um certo sem sentido, né? Se não reconhece os elogios que recebe, é uma falsa modéstia. Então, de fato, o homenageado deveria só ouvir e agradecer. E é isso que, de fato, eu quero fazer. Quero agradecer a Crisóstomo, porque em 82, quando entrei para fazer o curso de filosofia, encontrei Crisóstomo. Infelizmente, Crisóstomo não foi meu professor, porque estava indo para estudos. E aí ele ligou um estudo no outro, mestrado e doutorado, e as circunstâncias não nos levaram a nos encontrar como aluno-professor, mas teria sido uma grande honra. Mas eu me lembro que assim que eu cheguei na universidade, encontrei um grande professor por qual eu tenho uma grande admiração, o professor Dali Nogari, que tinha lançado um livro chamado Humanismo e Anti-Humanismo. E o último capítulo desse livro
Tratava-se de filosofia no Brasil e era escrito por Crisóstomo. E depois de tanto tempo, de um percurso tão longo, provavelmente aquele texto que ele fez na juventude já não é o texto que ele pensa hoje, mas ele lá no início da sua carreira pensava o Brasil e agora está pensando o Brasil. Provavelmente, com certeza, pensando o Brasil amparado por conceitos muito mais maduros que a história do tempo lhe concedeu e ele conquistou com seus estudos. Então, eu fico muito feliz em ver esse discurso de Crisóstomo, sempre provocador, um certo nitroglicerina pura, porque é um colocar em risco a sua própria existência. Eu sugiro a Crisóstomo que sempre faça palestras virtuais que não possa ser alcançado por cadeiras, por tiros, por revólveres, e assim sucessivamente. Então, esse artifício da virtualidade lhe preserva a sua segurança física. Tá, mas eu queria aqui agradecer, além de agradecer a Crisóstomo, essa gentileza, essa simpatia e, além de tudo, a qualidade do seu discurso. Queria agradecer a Paulo por estar organizando esse evento, com outros colegas também, as generosas palavras de Paulo. E, na palavra de Paulo, quero agradecer as generosas palavras do professor Valério, porque eu tenho um profundo carinho que ultrapassa a relação de colega, né, com quem eu aprendi Hegel mais aprofundadamente nos últimos tempos. Quero agradecer ao professor Alain, com quem eu convivi no departamento de filosofia, ao professor Portugal, que é uma surpresa muito agradável, não por hoje, mas pelo percurso. Era um aluno, um menino lá de Portugal, chegando na Católica, e eu encontrava na minha sala de aula, não sabia que ali estaria nascendo um cartesiano. É muito difícil ser cartesiano. Ser cartesiano é uma escolha solitária. Quando você encontra um outro louco que faz essa mesma escolha, então já dá para conviver uma comunidade entre dois loucos. Né? Então, foi mais feliz ainda porque participei da banca de concurso do professor Portugal para a Feira de Santana e sem nenhum exercício de boa vontade pessoal, sem nenhum comprometimento por profunda qualidade pessoal dele, foi aprovado e é professor hoje da Universidade Estadual de Feira de Santana. A Givaldo, com as suas palavras, enfim, a todos vocês, o meu mais profundo agradecimento. Crisóstomo começou o discurso dele falando dos meus textos. Há uma certa, nesse texto que Crisóstomo usou como referência para o perigo da filosofia, há uma certa irresponsabilidade conceitual propositada. Há um propósito, uma certa vontade louca de me libertar da BNT, entende? Do academicismo nesse sentido. Então, esses dois livros, tanto o Confissões Filosóficas quanto O Perigo da Filosofia, é um exercício de libertação da academia. Eu estou aposentado, e como aposentado e com a idade que tenho, posso me dar o luxo de transgredir, sem nenhuma responsabilidade com o meu olhar para mim mesmo, nem tampouco com responsabilidade com o olhar do outro. Eu quero fazer filosofia como a jaca produz a jaca. Se vão gostar da jaca que eu estou produzindo, eu agradeço. Se não, eu vou continuar produzindo jaca, porque a natureza do pé de jaca é fornecer jaca para a sociedade. Muito obrigado a todos. Maravilha, querido. Olha, Crisóstomo, eu vou acrescentar as discussões, vou resgatar aqui as incursões do nosso querido Haroldo, que não está se pronunciando aqui, mas vou trazer, né, uma provocação muito interessante, eu substituir as minhas questões pelas dele, né? Em dois momentos lá das incursões dele do Facebook e a sua também, né? Do seu texto que você colocou lá. Vou trazer para a gente discutir um pouco a questão que Haroldo nos coloca lá. Né? Então, deixa eu ver se eu trago ela aqui. Haroldo diz o seguinte, em relação ao nosso encontro de hoje, Haroldo levanta a seguinte questão. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Está aqui. Eu acho interessante, inclusive resultou em alguns debates a provocação sempre pertinente a Haroldo. Haroldo diz assim, Perigos da Filosofia. Curiosamente, esse encontro é uma homenagem ao professor Joseval Bittencourt, autor do livro Perigo da Filosofia, que ainda não li. Especulando, há pelo menos duas perspectivas para entender a ideia de perigo, no que diz respeito à prática da filosofia. A primeira é a de considerar o discurso filosófico como desestabilizador, como uma prática a ser banida da República, um exercício perigoso para o poder estabelecido. Já a segunda é a que enxerga na filosofia um possível desvio em relação aos contextos práticos em que fazemos a nossa vida. O exercício da filosofia nos comprometeria com certa catapulgice conceitual,
com a construção de uma teia que não captura presa alguma. E aí, professor Crisóstomo, o que acha dessas considerações bem pertinentes de Haroldo? Eu diria que são considerações wittgensteinianas, né? Quer dizer, eu vejo Haroldo como justamente um desses que se apropriou dessas leituras todas e faz seus comentários em nível pessoal, né? Mas é isso mesmo, a filosofia pode ser uma alienação e a filosofia pode ser uma argúcia arriscada, porque contraria a modos usuários e ideológicos e, digamos assim, comprometidos em termos políticos. Então, ela desafiando isso, ela ameaça o Estado, os bons costumes, a religião, etc., né? E também, por outro lado, de fato, é bom, para não se encher tanto de virtudes, imaginar que o pensar também pode começar a rodar em roda livre e nos afastar do próprio real. Então, a Torre de Marfim, a contemplação pura, já pode ser vista também como um momento necessário, mas não absolutizado. Eu queria dizer só uma coisinha ainda, tendo em conta até as coisas que o José falou. Quer dizer, existe a figura do scholar, né? Valério Pichula, o scholar, o cara que pega um autor e explora ele até os seus limites. Não sou eu que vou dizer quais são os limites do autor e quais são os limites dessa exploração. Então, quem estiver estudando os autores históricos com uma leitura contrastante com esse historicismo meu, eu não acho que ele está fazendo algo injustificado, até porque, na interação geral da comunidade filosófica, é bom que haja uma heterogeneidade, um pluralismo, uma contradição e uma complementaridade, mas uma complementaridade agonística, né? Uma complementaridade que a gente coexiste, mas briga também, disputa, mas disputa a partir do pressuposto de uma pluralidade de vozes e de modos de fazer filosofia. Obrigado, querido. Ivana? Gente, eu queria, na verdade, voltando, eu entrei tão eufórica quando eu vi o meu mestre, que eu acabei sendo extremamente indelicada, e eu não cumprimentei ninguém, então me perdoe. Assim, Joseval, apesar de nós termos tido pouco convívio, né, eu gostaria de expressar a minha admiração por você, eu aprendi a admirar você, inclusive os alunos também me apresentaram material seu, nos nossos trabalhos. Então, assim, o seu compromisso, o seu cuidado com o processo formativo dos estudantes, a sua disposição em sempre estar ajudando e contribuindo e compartilhando seu conhecimento. Então, gratidão por isso. Parabenizar pelo evento aos meninos. Eu acho que foi assim, muito pertinente e merecida essa homenagem. E, professor, mestre, sua fala é assim, extremamente instigante. A sua forma irreverente de lidar com o fazer filosófico, né? Uma fala eloquente, elucidativa e radical, que instiga a gente a pensar essa prática filosófica. Eu acho que realmente seguindo os passos do mestre, de tentar essa ideia do próprio apropriado, sabe? Essa repetição, essa lógica de que parece que nós não conseguimos pensar se não for respaldado em alguma outra, vamos dizer assim, algum outro sábio, ou enfim, né? Em alguma outra referência. Eu acho que realmente é complicado. Eu acho que você pode sim e deve, porque nós não vamos conseguir contemplar todos os pensamentos, né? Para isso tem outros que pensaram antes de nós. Então é sim louvável que a gente se aproprie disso, mas não para copiar como, sei lá, um copista, um robô e viver nessa ideia do Magister Dixit. Eu concordo. Perfeito, professor. Assim, uma gratidão imensa, pessoal. Viu? Foi uma noite maravilhosa, de muito aprendizado. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado a você. Obrigado, Ivana. Eu vou ler aqui uma questão que o aluno João Vitor colocou, parabenizando a palestra do professor José Crisóstomo. Ele pergunta assim, nosso aluno da UNEB: as ciências humanas têm se especializado em temas da filosofia política contemporânea, como gênero, racismo, fascismo, etc. Haveria uma distinção entre abordagem científica e filosófica? E qual deve ser a relação entre ciências humanas e filosofia política? Obrigado, João Vitor. Quer dizer, eu já disse a vocês aqui que o papel de oráculo aqui não nos convém, né? Mas se o pessoal pergunta, né, José? O pessoal pergunta, a gente se arrisca a responder. Agora, eu sou daqueles que acham que a filosofia ela existe e prospera nas interfaces, né? Ou seja, e ela assume várias feições por essas escolhas de aproximação. A filosofia analítica, por exemplo, é uma filosofia que frequenta mais a ciência e os modos da ciência natural, especificamente, não da ciência humana, da ciência natural. Então, ela tem uma origem lá no
no positivismo, a ideia da filosofia como ajudante de obras, então ela se ocupa da linguagem e a ciência se ocupa das coisas, e a filosofia limpa o terreno da linguagem, com um crivo que se supôs durante muito tempo fosse o da lógica, não é mais tão confiadamente o crivo da lógica. A filosofia analítica foi ficando também uma coisa menos dogmática, né? E menos empiricista, foi ficando, percebendo o papel da linguagem, o papel da atividade, então foi a filosofia mais científica, ela foi sofrendo inflexões mais pragmáticas e, né, menos dogmáticas, foi ficando mais pós-analítica, como se diz, né? Foi ficando mais pós-positivista. Então essa é uma maneira que a filosofia ou tem uma filosofia que se diz normalmente mais continental, perto mais da história, perto mais da cultura, perto mais das ciências humanas, né? As Geisteswissenschaften para cá e as Naturwissenschaften para lá. Hoje em dia, felizmente, já há um cruzamento maior, mas é bom que haja essas diferenciações e haja essas quedas de braço. Então, eu considero que a filosofia, ela, sobretudo no seu ensino não especializado, que é aquele que ela faz no segundo grau, faz nas outras disciplinas, ela se dispa um pouco de seus procedimentos muito rígidos e convive jamais com a ciência, com o discurso das humanidades e com a literatura até, na parte de letras. O parentesco aí, o namoro e o diálogo filosofia e literatura também é uma coisa promissora para a filosofia, né? Quando se faz filosofia sem querer tanta BNT, quando se faz filosofia na primeira pessoa, a gente está recuperando para a filosofia uma dimensão que aproxima da literatura, por exemplo, né, e da arte, de modo geral. Então, é isso que eu diria. A filosofia tem esses vários parentescos, ela é um pouco proteica, né? Não porque tem uma proteína, mas porque se metamorfoseia de várias maneiras, mas é nutritiva dessa maneira. Então, é um pouco como eu vejo a filosofia. Eu tenho a vontade de que a filosofia, por estar mais ligada às humanas, que eu acho que é mais ou menos o que cabe, do meu ponto de vista, ela não se faça menos, vamos usar um exercício aqui, science friendly, não se faça mais, não se faça inimiga da ciência. Não acho que a ciência é o seu outro, o seu adversário, o seu concorrente, porque a ciência é também imaginativa, é também experimental, é também aberta, é também ousada, é também antidogmática. Não vão ficar eternamente fazendo a crítica de um positivismo que já não é mais o paradigma dominante da ciência, né? A gente se compraz nesse negócio sobre tiração do dado, mas se você vai para o outro lado, para essa ideia de que não há fatos, então, eu me considero alguém que não quero perder o contato com o empirismo. Para mim, a filosofia tem que preservar uma relação amigável com o empirismo, com o mundo dos sentidos, com o mundo dos fatos, com o mundo da apreensão comum das coisas. Tem que manter esse contato. Eu quero ser um filósofo friendly do empirismo, do experimentalismo. São atitudes produtivas para a filosofia. Eu me considero um filósofo experimentalista. Não experimentalista de laboratório, mas alguém que, falando, submete as suas teses às críticas de teses das cabeças dos outros. É a experimentação possível para a filosofia. É a verificação possível da filosofia, submetê-la, justificá-la a interlocutores que estão inclinados a pensar de outra maneira. Então, a filosofia é uma coisa mais interlocutora. Dessa maneira, eu acho que ela encontra mais o seu caminho e uma certa vigência. Obrigado, querido. Eu vou trazer aqui um comentário do Mangabeira Unger, gente. Há um livro que o professor Crisóstomo é organizador. Diz Mangabeira Unger: a filosofia evocada nos textos reunidos neste livro é o que sobra do espírito humano. Depois, que as disciplinas que compõem a cultura universitária ficam com seus pedaços de enciclopédia. Essa sobra é a parte do intelecto que insiste em tratar das questões mais importantes da vida, mesmo que tenha de ser no limite do pensável e do dizível. Maravilhoso. É isso aí, acho que traduz bem o espírito filosófico do professor José Crisóstomo. Parabéns, meu querido. A última coisa que saiu da gente, com o grupo, foi esse negócio de aqui: filosofia, ação, reação, poética pragmática em movimento. É onde está esse cumprimento do Mangabeira na quarta capa. Tem o cumprimento da Linda Alcoff, que eu gosto mais do que o do Unger, embora seja generosíssimo do Unger, eu quisera estar à altura dele. Mas isso aqui é o seguinte, só para dar uma ideia de como eu busco interlocução. Isso aqui é uma coletânea com 17 contribuições, 17 colegas de 11 países, não, de 7 países e de 11 instituições.
se indignaram a discutir essa história do ponto de vista poético e pragmático. Então, tem aqui um australiano, tem um britânico, tem um norte-americano, tem não sei o quê. É isso aí. Eu queria matar a cobra e mostrar o pau. Quer dizer, eu queria dizer, essa discussão sobre fazer filosofia tem que dar em fazer alguma merda de filosofia. Merda no meu caso. No caso do José Val, não. Exemplarmente, eu considero isso aqui um exemplo de um coroamento de uma carreira, para quem filosofia foi uma coisa genuína e foi se tornando cada vez mais genuína. Eu acho que isso aqui é uma obra de amplo espectro. É resultado de um acúmulo pessoal e bem fundado. Então, esse tipo de coisa eu acho que a gente tem que fazer. Então, essa coisa aqui, eu procurei um pouco o ponto de vista do grupo, porque filosofia, para mim, é um pouco interlocução. Aqui não é um grupo de pessoas. Isso aqui tem um pouquinho o jeito de como é que chama? Depois eu lhe digo. Enfim, mas eu queria, abusando de vocês, eu queria dizer por que eu gosto mais da fala da Linda Koff. Isso aqui eu chamei isso aqui de jam session. Jam session. Tem um artigo inicial meu e tem as cornetadas dos outros, que são mais próximas ou menos próximas, mais aparentadas, mas há um diálogo. Eu fiz uma introdução de 90 páginas para realçar o que cada um diz com relação ao que o outro disse. Então, é costurado aqui como jam session. Isso é tudo vontade de buscar na arte, e aqui na Bahia, na criação coletiva grupal, que foi tão fecunda no panorama artístico baiano, fazer uma coisa baiana em filosofia. Fazer uma coisa baiana, mas uma coisa baiana, não porque, como alguns diziam, assim, a filosofia do acarajé, não, mas a filosofia esmerada, discutindo aqui com o Harold, discutindo aqui com o Roth, discutindo com o inativismo, discutindo com o Dewey, etc. Então, está tudo isso aqui. É uma vontade de fazer a filosofia existir como multiplicidade de vozes. Né? Então, a Linda Koff, além do mais com filosofia, hoje tem essa inflexão de gênero exigente, eu gostei muito de ter uma mulher falando em meu favor. Este volume de ensaios inova em estilo e conteúdo para apresentar uma nova tendência filosófica, materialista poética, em convergência crítica com Marx e com pragmatismo crítica, que captura a criatividade e a contingência da história, como disse Valério, e aponta, nesses tempos difíceis, para uma via de pensamento esperançosa e democrática, mas também realista e concreta. Fantástico, disse ela. Conclusão. Maravilha, maravilha. Professor Jorge. Boa noite, não é uma pergunta. Está sem áudio, o áudio. E Maria também vai me perguntar nada, não? Maria, não, Jorge. Pronto, está escutando? Maria, Está escutando? Cadê Jorge? Está escutando agora? Jorge, você está sem áudio. Eu acho que também está sem áudio, Jorge. Aqui está funcionando, mas não está escutando. Maria, o áudio dele está fechado, professor. Tem que pedir para ele para abrir o áudio. Também estou escutando ele, gente. Eu estou escutando o professor Jorge. Eu não estou escutando. Pronto, agora está escutando. Então, traduza um pouco o que ele falou, em termos de questão, porque eu não estou escutando. Oi. Esse problema tem ocorrido no Meet. Eu sugiro que você saia e retorne, porque costuma resolver. É mesmo? Sim, tem ocorrido. Já algumas vezes eu vi Mas isso. como está sendo feita a gravação, sair e voltar vai complicar um pouco. É mesmo. Tem cuidado alguém. Vamos esperar um pouco, aí se estabelece. Maria, quer fazer alguma questão, algum comentário, querida? Boa noite a todos. Não vou fazer questão, mas um elogio. Sempre é um prazer enorme ver essa galera reunida. E é muita gente, né, entre os estudantes e os velhos colegas, que a gente não vê há muito tempo, até Haroldo aí presente, né? E aí os velhos professores e os novos professores, e os velhos colegas e os novos colegas. Então, eu acho bastante festivo e bastante justa essa homenagem. Não tive tempo de conviver com o professor José Val como colega, mas já sou uma apreciadora da obra, querendo ver muitas vezes... ter muitas vezes essas oportunidades para conversar sobre os perigos da filosofia e sobre as confissões quase filosóficas, e nós sempre acumulamos muitas dessas ao longo das nossas jornadas, e nessa comunidade de filósofos, de pessoas que gostam da filosofia, é sempre gratificante essa
troca de experiências e palavras. Então, só agradecer mesmo, um prazer ouvir o professor Crisóstomo. De fato, concordo, não é? Os temas e os problemas são mais importantes que a própria filosofia. Então, a gente se apropria da filosofia, mas para fazer um enfrentamento cotidiano, que a gente se dispôs a se demorar mais nesse esforço, né? As pessoas comuns talvez não tenham esse nosso tempo, essa nossa disposição, e não tiram esse prazer que nós tiramos dessa dedicação em pensar temas e problemas que são da ordem do dia. E é muito bom ouvir essas provocações, os filósofos zombenteiros sendo zombados pelos nossos mestres vivos, doutores, que nos ensinam também a zombar. Então, é bacana essa experiência, essa troca. Então, só mesmo agradecer ao professor Paulo, a organização do evento. Amanhã a gente continua lá na UNEB, sexta-feira continuamos na Católica, e um prazer enorme mesmo, um abraço a todos e sempre bom encontrá-los. Obrigado, querida. O professor Jorge está aí. Bom, agora está escutando? Eu estou escutando e vendo. Pronto, aí resolveu saindo e entrando. Mas só um pequeno comentário a esta primeira noite de homenagem ao nosso querido José Paulo. Nietzsche, Além do Bem e do Mal, tem uma definição de filósofos do futuro que eu gosto muito, diz filósofos do perigoso, talvez, a todo custo. Mas, além desta definição, tem uma outra que ele usa na mesma obra, dizendo que poderíamos chamá-los de tentadores, no duplo sentido, de aqueles que tentam, que experimentam e que, no mesmo tempo, provocam. São motivo de tentação para os outros. Eu acredito que esta noite traduz isso. É uma experiência de filósofos do perigoso, talvez, a todo custo, e, sobretudo, de filósofos tentadores. Me refiro ao nosso querido José Crisóstomo e ao Joseval. Eu sempre gostei, não fui aluno dele, porque talvez sou até mais velho, fui colega na Católica, mas quando tive a oportunidade de escutar, eu sempre gostei muito do fazer filosófico dele, que era um caminho de tentação mesmo, de provocação, que traduz esta forma de fazer filosofia que muito bem o José Crisóstomo hoje à noite nos apresentou. Portanto, queria simplesmente fazer este comentário, parabenizando também pelo evento e convidando todos a participarem nos próximos encontros amanhã e sexta-feira. Muito obrigado. Obrigado a você. Aproveito para dar obrigado aos organizadores, né? Paulo à frente. Só que não tinha falado ainda nisso, e outros que também estão contribuindo. Porque sem esse pessoal não tinha rolado nada do resto. Exatamente. Todos nós contribuímos de uma forma ou de outra para essa homenagem ao professor Joseval. Com certeza. Todos nós, do Colegiado de Filosofia da UNEB e também do Colegiado de Filosofia da UXAL. Né? E Joseval foi a inspiração disso tudo, né? Exatamente. É o que fez acontecer. É o motivo da gente estar aqui. Né? Com certeza. É o motivo da gente estar aqui, alegremente, festivamente e fraternalmente. Muito obrigado, querido. Crisóstomo, muito obrigado mais uma vez, né? A gente está sempre chamando você, lhe perturbando, porque a gente sabe do valor do seu modo, do seu espírito filosófico. Eu brinco dizendo assim, Crisóstomo, na linguagem do futebol, aquele que o pessoal diz, o jogador que mesmo de férias gosta de pegar seu baba, né? Crisóstomo com a filosofia do mesmo modo. Ele está aposentado, mas ele tem uma verve extraordinária com a filosofia, um bem-querer com isso, que é a questão da filosofia. Eu sempre penso, em primeiro lugar, Crisóstomo vai ser o convidado, com certeza. Não tem outro para ocupar esse lugar. Parabéns, querido. Muito obrigado mesmo. O Joseval é outro desses. Que outro vai sempre pegar o baba. Vai sempre um bonde. Somos todos... É uma cachaça, né? É uma cachaça. Como Maria falou ali, a gente faz com prazer o que para outros seria um castigo. A gente tem que não prestar conta a quem não quer fazer esse diálogo, que não quer enfrentar essa batalha. A gente presta conta a eles. Mas é uma cachaça muito peculiar para nós. Eu digo, professor, que é como um bom vinho, porque quanto mais envelhecido, mais maturado, né? Mais elaborado, mais gostoso. Né? Vamos ficar por aí. Estamos sempre reinventando o espírito do banquete que Platão inaugurou, né? Que sejamos assim. Queridos, muito obrigado. Todos estão de parabéns. Eu quero agradecer a todos os alunos aqui presentes, todos os não alunos também, novos alunos, pessoas que entraram aqui nesse momento, né? Então, muito obrigado mesmo, muito agradecido a todos vocês. Caras que não nos víamos há muito tempo, né? Exatamente. Eu pude ver uma alegria isso. Ô, Paulo. Você outra situação que você poder ver o Jorge, poder ver a Ivana, poder ver Alan, o Joseval. Um beijo para vocês, muito obrigado. Obrigado, querido. Um abraço especial para o Joseval. Joseval, você quer falar alguma coisa? Você falou. Tá, o áudio saiu, o áudio está sem áudio. Só você informar que vai ser disponibilizado a gravação, então quem não teve a oportunidade de assistir pode acessar no YouTube
Exatamente, vou disponibilizar em todas as redes, as possibilidades todas que eu encontrar, e também que vocês possam também me orientar, porque eu sou meio barbeiro nessas coisas, não sei muito lidar com essas coisas, onde colocar, como colocar, vocês me ajudam aí, mas em breve estará lá, viu? Nas redes sociais. E lembrar que amanhã continuamos as homenagens, né? Agora presencial, no nosso auditório da UNEB, do Departamento de Educação, o Jurandir Oliveira, auditório Jurandir Oliveira, às 19 horas lá, estaremos presentes e discutindo um outro Descartes. A palestra do professor José de Portugal e minha também, com relação à ciência em Descartes. Vai ser bacana. Esteja convidado, viu, professor José Crisóstomo, querendo aparecer. É uma alegria para todos nós. Maravilha. Então, gente, podemos encerrar aqui, né? Por favor. Eu acho que tem uma pessoa que levantou a mão. Veja aí. Samir Bernardo, desculpe, realmente. Obrigado, galera, não tinha visto. Samir. Oi, boa noite. Eu vou ser breve, né? Gostei muito da palestra e eu sou estudante de filosofia da UFES, terceiro semestre. Que maravilha. E fazendo a digressão, assim, porque estou introduzindo aí da moderna e tal, mas fazendo a digressão para a antiga, né? Que vocês disseram em relação à filosofia, acho que ela se vê problemática na sua definição e pesquisa histórica também. E o professor disse aí a questão do ousar, né? Mas me remeteu também ao paradoxo de Platão e Hegel, quando ele procura, a partir da pesquisa histórica, ele faz o seguinte paradoxo, que é se sabemos o que procurar, não faria sentido, e se não soubéssemos, também não faria sentido. Então, a pesquisa histórica, ela acaba sendo, por mais que a gente não ocorra um anacronismo, assim, né, de inversão de datas, mas a filosofia, né, contemporânea, assim, que posso dizer, moderna, vocês, no caso, não pode se despir da sua cultura, da sua realidade para fazer a pesquisa. Então, o doutor aí usou, né, e de suas pesquisas, eu achei interessante, aí fiz essa colocação. Obrigado, querida. Muito obrigado. Então, mais alguma questão, mais alguma consideração? Então, chegamos às 21h34, nós estamos a 2 horas e 15 minutos do encontro. Olha fôlego, né, professor? Mas tudo... Valeu. Então, gente, vamos encerrar aqui e amanhã nos encontraremos presencialmente. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite. Crisóstomo, eu estou indo lá amanhã, se você quiser carona. Obrigado. Maravilha. Boa noite. Boa noite.